Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes, elas aí estão o tempo inteiro. Nós é que ainda temos dificuldade em discerni-las nas nossas vidas. Ainda temos dificuldade de perceber as tantas oportunidades que a misericórdia divina põe à nossa frente. E uma dessas oportunidades é justamente o tema central da nossa fala da noite de hoje: família. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu me lembro de uma obra esplêndida, que inclusive é minha obra de cabeceira, um livro de Neio Lúcio. Quem aqui leu o livro 50 anos depois vai se lembrar que é Quinéios Lúcius, o avô da protagonista da obra, Célia, é ele. Quinéios Lúcius é Neio Lúcio, que vem através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, nos legar um livro esplêndido chamado Jesus no Lar, onde Neio Lúcio nos apresenta fatos acontecidos na história da vida de Jesus que não estão no texto bíblico. São revelações do mundo espiritual a respeito dos momentos de encontro que se fazia às noites à beira do lago de Genezaré, em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, o pescador, o famoso São Pedro. Pois bem, na casa dele, onde Jesus residiu, eles reuniam-se à noite para discutirem as Sagradas Escrituras, ou seja, era uma reunião de estudo do Evangelho no lar, presidida por Jesus. O próprio Jesus conduzia a reunião. E esse livro conta sobre diversos momentos em que isso acontecia. E hoje, especialmente, eu começo minha fala com o capítulo 2 da obra, que é o capítulo cujo nome é A Escola das Almas. Quando Jesus ali estava, noite posta, falando sobre as Sagradas Escrituras, com a preleção doce e amorável, nos trazendo a bênção do seu amor para elucidar a respeito dos ensinos do alto, e então é interrompido pela matrona, a sogra de Pedro. Tem até piada, né, que diz que Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sogra de Pedro. Brincadeiras à parte, nesse momento específico, a sogra de Pedro se aproxima e toma a fala: Senhor, o que vem a ser, na verdade, o convívio no lar? Jesus, observando aquilo com bastante atenção, percebeu que ela se emocionava até as lágrimas. Chorando, com tamanha emoção, ela prosseguiu dizendo: porque no início, Senhor, tudo são flores, mas com o passar do tempo terminamos por colher espinhos. No início da vida, no lar, nós vemos inúmeras promessas, mas tamanhas são as agruras que nos acometem no decorrer da nossa caminhada. Jesus, ouvindo aquilo, circunspecto, toma a palavra e lhe pergunta de maneira muito doce: como você faz para servir as lentilhas aos comensais do lar? Sem entender direito o que Jesus queria com aquela pergunta, ela olha a todos e diz: naturalmente, Senhor, eu levo-as ao fogo.
E assim que elas estejam cozidas, providencio temperá-las a contento, para só assim então servi-las. Jesus então, observando a todos, volta a palavra a ela e diz: e o pão? Como você faz com relação à massa do pão? Naturalmente não a serve, estando o pão cru. Não, Senhor, óbvio, responde ela. Preciso levá-lo ao ninho do forno, para que com o calor ele cresça a contento e possa nos servir com a nutrição de que necessitamos. Jesus então elucida que tal é o papel da família. É o fogo catalisador que nos permite acelerar o processo e construir em nós a necessária consistência para que sejamos alimento do céu. Todos ouviam com atenção quando ela, então, prorrompendo em lágrimas, diz: mas, Senhor, como fazer com aqueles que, apesar do convívio cotidiano em família, permanecem pessoas difíceis, de convivência árdua, angustiosa mesmo? Como lidar com tais pessoas de convivência difícil? Ela falava isso em casa. Imaginem que as pessoas em questão ali estavam ouvindo. Eu até tenho uma hipótese de que talvez ela estivesse falando do genro. Mas, porque a gente vai ver obras maravilhosas, como por exemplo aqui dá nome à Minha Casa Mater, Paulo e Estevão, o melhor livro que eu já li em minha vida, de longe, melhor livro que eu já li na vida. Eu amo Machado de Assis, eu amo textos esplêndidos dos autores russos. Vemos inúmeros textos maravilhosos de Tolstói, Dostoiévski e vários outros que trazem uma literatura ímpar, mas ainda hoje confesso que não me lembro de ter lido nada que se assemelhasse de perto a Emmanuel com sua série histórica. Lá em cima, o livro Paulo e Estevão, seguido pelos outros, que também são igualmente robustos e interessantes. Há 2000 anos, 50 anos depois que eu citei agora, Ave Cristo e Renúncia, nessa ordem. Com isso, a gente vai ver que em Paulo e Estevão, um livro belíssimo, Pedro era um homem difícil, era um homem duro, mas foi sendo amolecido pelo fogo libertador das consciências, pela necessidade da convivência, em especial dentro da casa do caminho, o lugar onde ele se punha na estrada de Jope, na estrada para onde a gente chama hoje de Tel Aviv. Era a estrada entre Jerusalém e Tel Aviv. No meio do caminho tinha uma casa, justamente no caminho de Jope, que é a casa do caminho, que ficou famosa justamente por ser o primeiro centro cristão de que se tem notícia. E ele lá mostrou a sua grandiosidade. Inclusive no livro Paulo e Estevão temos lá descrito por Emmanuel um momento que é uma espécie de ponto fulcral da história do cristianismo, uma esquina de pedra. Porque se Pedro tivesse tido uma atitude diferente diante das acusações de Paulo, não teríamos hoje o cristianismo como o conhecemos. Graças à humildade de Pedro, que foi se transformando e se torna um grande exemplo para nós, pois ele ali estava ouvindo aquilo tudo e a sogra dele falando aos prantos copiosos
trazia justamente do fato de que algumas pessoas ainda assim eram demasiado endurecidas em seus corações e em seus gestos. Eis que Jesus, ouvindo aquilo, pergunta: acaso você percebe quando cozinha lentilhas que algumas permanecem duras apesar do cozimento? Ela diz: pois sim, Senhor. E o que você faz com isso? Ah, claro, eu jogo no lixo, eu jogo no monturo, respondeu ela. Jesus então diz: espiritualmente é assim que se procede também com relação a estas pessoas que vão precisar retomar o ciclo das suas necessidades evolutivas. Vão vivenciar o pranto e o ranger de dentes, a fim de que consigam aprender com as experiências a necessária transformação moral a que somos convidados cotidianamente. Com essa história, Neio Lúcio nos apresenta o fato de que a família é a escola das almas. É o fogo libertador de consciências. Não é à toa que a gente diz que família é fogo, né? É fogo, porque traz a chance da gente amolecer o coração. Eu lembro quando eu trabalhava na Juventude Espírita, do Centro Espírita Paulo e Estevão, há muitos anos, e em um determinado dia a gente fazia uma dinâmica de grupo com os jovens acerca da família. E os jovens ali, alguns de bico torcido, outros fazendo muxoxo, e eu perguntei: mas por que vocês estão com essa reação? Porque a gente vai falar sobre família. Aí um gritou em voz alta: porque família só serve para tirar retrato. Eu, eita. Aí outro gritou no fundo: porque parente é serpente. Eita. Olha a visão que a gente carrega na alma do que é família. E é interessante a origem da palavra família. Família vem do latim, que é o conjunto de escravos da casa, lá em Roma. Era família, era um grupo de escravos. E a palavra parente vem do verbo parir, que por sua vez, com essa lógica do verbo parir, só tem uma parente que você tem, que é a sua mãe, quem te pariu. Né? Mas aí é interessante para a gente refletir, porque parir quer dizer dar à luz. Então o parente é aquele que te dá de bandeja, como um escravo, à luz. É aquele que te dá chance de iluminação. Porque não faz sentido a gente falar em caridade para quem está na rua, para quem a gente não vê quase nunca, só vê uma vez na semana na casa espírita. Caridade de verdade, como dizem os espíritos, como sendo benevolência, indulgência e perdão, que a pergunta é essa, né? Que é caridade, segundo a ótica de Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Questão de número 886 do Livro dos Espíritos. Então, com isso, a gente percebe que não tem esmola. A gente acha que esmola é caridade, né? É uma caridade material ali, mas o que realmente interessa em termos de caridade é aquela que você faz com quem convive com você do seu lado. E como é que a gente faz com relação a essas configurações novas de famílias? As fases, como a gente vê a própria mãe da esposa de Pedro, ela diz que no começo tudo são flores. Mas depois é que a gente vai ver o sarapatel de coruja com o qual a gente se casou. Às vezes é a gente o sarapatel de coruja, mas a gente prefere jogar para o outro. Achar que o problema está no outro, né? Como dizia Sartre, o inferno são os outros. A gente prefere justificar no outro. Ah, fulano é meu karma, eu brinco. Muita karma nessa hora. Porque ninguém é karma de ninguém. Eu me lembro, ainda na Juventude Espírita Paulo e Estevão, lá no ano de 1996, eu ganhei de presente de Natal de uma grande amiga, que conheci lá,
um livro chamado Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini. Livro maravilhoso. Logo no começo ele trazia uma informação contundente que me fez pensar. Ele dizia, eu no alto dos meus 17 anos, pensativo a respeito desses temas, ele dizia assim: o momento mais importante de uma encarnação no planeta Terra é o momento em que você escolhe com quem você vai viver para o resto dessa encarnação. Olha que fala contundente, né? Quando você escolhe com quem você vai conviver. Impacto, né? E aí? Com quem eu vou casar? Mas hoje a gente vive uma perspectiva diferente. Por exemplo, eu atendo no consultório e já atendi um caso de uma jovem que dizia, só há muitos anos, que dizia que ela recém-casada, tinha acabado de casar, tinha completado 2 meses de casado, e aí trouxe na terapia que ela já podia separar. Aí eu, como assim? Já pode separar? Eu já posso, porque o que eu queria era ter um álbum de casamento. Isso numa época que não tínhamos as redes sociais como hoje, né? Estou falando da época do Orkut. Da época do Orkut, né? Estou falando de 2004, 2005. Foi quando eu era recém-formado. Então, a gente vê ali já uma lógica do que a gente vem vendo ao longo desses anos. As pessoas se preocupam muito mais em mostrar, na aparência. O que é que eu vou postar? Ah, já postei, isso tá bom. Todo mundo viu, tá ótimo, curtiram. Me seguiram mais não sei quantas pessoas. E nessa história, eu tenho atendido inclusive pessoas atualmente que são influencers, digital influencers, e que falam claramente nas suas consultas que a vida deles é uma farsa. Porque postam trocentas dicas de como as pessoas devem se comportar, mensagens motivadoras, quando na verdade eles próprios se identificam como pessoas melancólicas, deprimidas, pessoas fracassadas em termos de sentido, de significado e propósito de vida. Então, como conciliar isso em uma época em que as coisas se transformaram tanto? Dentro da psicologia, nós vemos na psicologia da família que alguns autores se debruçam sobre o estudo do ciclo vital da família, que é na verdade um conceito que vem da sociologia, ciclo vital da família. E aí, esses autores, eles identificam algumas fases que eu trago aqui para a gente refletir um pouco e tentar até identificar, se ver, né, nessa circunstância da nossa própria família. A primeira fase é justamente a formação do casal, ou dos casais, ou independência. O que é essa fase? É o momento de individuação do adulto, é o momento em que você tenta ser o mais completo você, que só você pode ser, e nessa caminhada você busca ao seu lado completude, amplitude e plenitude. Por isso você busca alguém para partilhar com você dessa jornada. Então nessa busca a gente vai buscar uma união onde a gente tende a buscar, inclusive, uma adaptação à nova cultura, porque no momento que você encontra alguém, outra cultura familiar, uma outra perspectiva, uma outra percepção, você vai lidar com essa nova cultura, você precisa ser inclusivo, porque se você for egoísta, vai ser difícil conviver, porque você está totalmente centrado em você. Você, na verdade, está usando o outro em prol das suas necessidades ou dos seus desejos. E aí, quando você realmente se abre para a possibilidade de conviver, aí você vai passando. Aí que chegam os filhos, vamos dizer que seja uma família com filhos. Aí chegam os filhos, no primeiro momento a gente passa para a segunda fase, família com filhos pequenos, ou fase de expansão. É o momento que os teóricos vão dizer, né, que refere justamente ao nascimento dos filhos e as mudanças na rotina e também a inclusão dos papéis parentais.
nasce um filho, e com isso nasce-se também uma mãe, nasce-se também um pai, nasce-se tio, tia, nasce-se primo, prima, nasce-se avô, avó, avô e avó. Nossa, é uma coisa que impacta também, né? Pois bem, isso é estudado. E aí você passa para a fase seguinte, a gente vai falar da família com filhos em idade escolar. A escolarização tem um impacto forte. Eu tive isso na primeira circunstância com a filha mais velha, e agora, recentemente, meu segundo filho, está nessa fase de escolarização, no início, né? Pré-escolar ainda, mas já frequentando a escola. Aí a gente vai, eu estou no meio de uma coisa com a outra, né? Porque a terceira fase, é justamente a quarta fase, melhor dizendo, é a fase dos filhos adolescentes. A mais velha é adolescente. E aí é justamente o momento em que a gente vai ver uma fase de maior turbulência, que os autores dizem que é marcada pela busca de autonomia dos filhos e pela redefinição de regras. É a fase do cangote grosso, do nariz para cima. É a fase do você me respeite porque você mora aqui na minha casa, você tem que seguir as minhas regras. É a fase difícil de ter que explicar por que aquela regra é necessária. É uma fase impactante, né? Mexe realmente. Aí os autores vão falar que você chega numa próxima fase, que é quando esses filhos se desenvolvem e saem de casa. É a chamada fase do ninho vazio. Quem aqui já viveu essa fase sabe que não é uma fase fácil. Aliás, atendo algumas pessoas e ouço delas a dificuldade que é ter que reestruturar o cotidiano sem a presença dos filhos. Ter que olhar para a cara do cônjuge e dizer, é nós, e agora? É eu e você, como é que vai ser? Não é fácil. É realmente muito impactante, é o lançamento ou saída dos filhos. Os filhos saem de casa, o casal enfrenta a necessidade de reorganizar a rotina a dois. Aí chegam na última fase, a fase da maturidade, ou também conhecida como a última fase, ou fase de envelhecimento. É o momento da aposentadoria, momento que tantas pessoas terminam caindo em depressão, por conta do impacto que é afastar-se da vida laboral. E as percepções que a gente tem, quando vai se apresentar para alguém, prazer, Danilo, psicólogo, professor, você perde isso, vira Danilo aposentado. E aí, como é que eu lido com isso, essa funcionalidade, como é que isso impacta em mim? Não é fácil, é algo que realmente impacta. E aí a gente vai ver um possível enfrentamento de lutos nessa fase, com a chamada avosidade. O termo é esse dentro da psicologia da família, né? A avosidade, quando você se torna avô ou avó. E isso também impacta, é importante dizer, né? Eu vejo isso na minha própria família, como impacta. E a readaptação funcional para lidar com os desafios que a própria organicidade traz, né? O envelhecimento traz desafios, óbvio que traz. E aí a gente vai tendo que lidar com isso. Então, quando a gente começa a observar as fases, a gente vai ver que cada fase dessa traz um desafio diferente, traz uma perspectiva diversa. Mas hoje, para embaralhar um pouquinho mais a circunstância, a gente ainda tem tipos diferentes de família. Dentro do estudo da psicologia da família, a gente vai ver que existem vários tipos. Recentemente fala-se em família nuclear, que essa é a famosa, que a gente compõe ali, aí com os filhos, né? Os pais ali e os filhos. A família extensa, que inclui os agregados, inclui os parentes, as outras pessoas ao redor. Temos também as famílias do tipo monoparental, que estatisticamente é bastante significativa na realidade brasileira. É quando apenas o pai ou apenas a mãe, que é o mais comum acontecer, vive com os filhos. Isso é bem comum, né? E é uma realidade recente, se a gente
parar para lembrar, da década de 70 para cá, tudo mudou, né? Eu lembro quando eu era pequeno, não se falava em separação, divórcio, era separação desquite. As pessoas eram desquitadas, e eu lembro que havia um preconceito. Filho de desquitada, filho do desquitado, filho dos separados. Tinha realmente muito preconceito. Aliás, a gente é movido a preconceito, né? A gente vai falar disso, a gente vai falar mais disso. Temos família reconstituída, ou seja, a família onde existem novas uniões. A gente vai juntar os meus filhos com os seus filhos, e aí junta e faz uma segunda núpcia, ou terceira, ou quiçá quarta, e nisso uma nova família se apresenta ali. Também temos as famílias homoparentais, em que o casal são de pessoas do mesmo sexo, melhor dizendo, do mesmo gênero, né? da mesma identidade de gênero, melhor ainda para a gente falar. E aí com isso a gente vai perceber que aí que a gente entrou no terreno de preconceito, e quantos desafios essa família atravessa. Com toda amorosidade, com todo carinho, ainda assim há tanto desrespeito. Pois bem, temos também a família anaparental, ou seja, que não tem pais. Não é que não tem paz, é que não tem pai nem mãe, tá? Pode ser que não tenha paz também, mas aí é outra questão para a gente falar já já. A família unipessoal, sim, a lei reconhece, família unipessoal, a pessoa que mora sozinha, ela tem uma família unipessoal, ou seja, a família de uma só pessoa. Olha que interessante, né? Pois bem, isso existe. Família adotiva, que é formada ali por pais que adotam crianças, oficializando o laço afetivo. E aí tem dois tipos, né? A substituta, que inclui a adoção, o acolhimento, onde a criança é criada por terceiros, mas não pelos pais biológicos. E a família anfitriã, que é uma família temporária, que a pessoa vai temporariamente ficar ali sob a proteção social, diferente da adoção definitiva. Tem também a família eudemonista, que é eudaimonia, que é justamente a afeição. Você está ali vinculado por laços de amizades. Então você, por exemplo, vive com amigos, compartilha o lar com uma amiga, um amigo, ou com alguns amigos. Pois bem, ali também é considerada uma família. É uma família focada no afeto, na busca de felicidade conjunta, com forte base na socioafetividade. Também temos, legalmente falando, a família informal, que é composta por uma relação com união estável, em que casais convivem sem um casamento civil. Isso também é muito comum, né? Na verdade, mas com o reconhecimento jurídico de união estável. Isso sem falar do fato de que hoje a gente vive um momento de que nada, em termos culturais, em que vários casais, por exemplo, admitem a possibilidade de uma relação aberta, uma relação não monogâmica, ou até uma relação poliafetiva, o chamado poliamor. São possibilidades de famílias modernas que a gente vai gradativamente percebendo como sendo expressões do humano. A questão é que a gente às vezes tem dificuldade para lidar com o diferente. E aí com isso a gente, com a nossa mentalidade, muitas vezes impõe desafios a essa família que está apenas tentando existir. E é preciso que a gente lembre de que o convite é que a gente deixe de ser parte do problema e passe a ser parte da solução. Que a gente aprenda a relativizar os nossos preconceitos para permitir ao outro o direito, porque não cabe a gente que a gente dê o direito ao outro. Na verdade, a gente vai apenas reconhecer o direito que é do outro de ser quem ele é, na sua expressão. A gente às vezes fica nessa atitude, né, de não aceito esse tipo. Como assim você tem direito de aceitar ou não aceitar? Você foi pedido em casamento por acaso para dizer que aceita ou não aceita? Então a questão está aí. A gente precisa aprender a alavancar as possibilidades de inclusão. O convite de estarmos encarnados é esse, né? A gente muitas vezes tem dificuldade na convivência, a gente tem dificuldade com a diferença, esquecendo-se quando diz Abraham Maslow, famoso psicólogo norte-americano de origem russa,
que a diversidade é uma das riquezas da humanidade. A gente não tem que pensar todo mundo igual, não tem que sentir todo mundo igual, não tem que fazer todo mundo igual. A gente precisa perceber na possibilidade do diferente ser aquilo que traz uma outra visão, uma outra percepção que precisa ser respeitada, minimamente respeitada. A questão é que a gente não sabe lidar com diferença. Dentro da psicologia junguiana, a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, a gente vai ver que os tipos psicológicos opostos são os que melhor conseguem conviver. Olha que interessante isso, né? Quando duas pessoas são iguais, nas suas percepções, nas suas formas de vida, elas acabam inconscientemente competindo. Você vê que a pessoa, por exemplo, dois vaidosos tentando conviver, vão ter problema. Vão ter problema porque vão competir para saber quem é melhor, quem é mais bonito, quem é mais isso, quem é mais aquilo. Dois egoístas, aí nem convive, né? Porque dois egoístas vai ser difícil conviver. Então, isso inclusive é estudo estatístico, mostrando que os divórcios em geral acontecem por conta de semelhanças e não de diferenças. Então as pessoas que têm dificuldade de semelhança, dois tucanos não se beijam, não se bicam, alguns falam. Por quê? Porque tem semelhanças. E aí competem. E é isso que a gente precisa alargar, que às vezes a diferença é o que enriquece. Um age de um jeito, outro age de outro. E a gente precisa estar aberto para essa possibilidade de conviver com o diverso. Aí a gente vai perguntar, né, mas quem é que atrai mesmo? É o semelhante ou o diferente? Porque dentro da doutrina espírita, a gente vai ver Kardec, lá na Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, dizer que, na verdade, a gente busca o semelhante. Semelhante atrai semelhante. Buscamos os semelhantes. E aí, é semelhante que se atrai ou é diferente que se atrai? Como é que a gente lida com isso? Aí a gente vai ver que os opostos se atraem porque são semelhantes. O braço direito está aqui e o braço esquerdo é muito parecido com o braço direito e está aqui em oposição um ao outro. E eles estão juntos justamente por conta dessa oposição. Se eu colocasse aqui um gráfico, colocasse aqui, por exemplo, uma parábola, cortando aqui o eixo Y, a gente vai ver que um lado do braço de cada parábola é exatamente igual ao do outro, só que imagem espelhada. São opostos, mas são semelhantes. Então a gente muitas vezes tem dificuldade de reconhecer como a gente conjuga para o mesmo vértice. É preciso que a gente se pergunte o que é que nos une. O que é que faz com que a gente esteja vinculado um ao outro? Isso é extremamente rico. Extremamente rico. E a gente precisa aprender a lidar com o possível. Não com o ideal. Às vezes a gente tem um ideal, né? Família de propaganda de margarina. E a gente compara o que a gente vive com aquilo que a gente vê na televisão e fica assustado. Diz, meu Deus do céu, eu não tenho nada disso. Não parece nem um pouquinho com isso. E agora, o que é que eu faço? Você vai lidar com o real. Você vai lidar com o possível. Você vai enfrentar a realidade dos desafios que a vida está te impondo. Não é à toa que a gente tem aqui na família o cadinho, o filtro renovador, o catalisador que nos leva justamente à necessária transformação. Não é à toa que a gente sabe, dentro do olhar espírita, que na família a gente recebe muito frequentemente aqueles do passado com quem ou a gente se dava muito bem ou a gente não se dava muito bem, para ver se pelo menos assim as coisas melhoram. Porque muito frequentemente a gente tem dificuldade de conviver com a pessoa que está ali do lado, porque no passado tivemos agruras, no passado tivemos complicações. E ali está uma oportunidade ímpar de ver se vai no tranco, se assim, esquecendo o passado, porque se eu lembrasse, meu Deus do céu,
o bagaço que eu fiz. Então eu esqueço. A gente se preocupa mais com o outro. Se eu lembrasse que meu pai fez o mal a mim, minha mãe fez... Não, o mal que eu fiz a ele. Se eu lembrasse, meu Deus do céu, como é que seria isso? Então que bênção que eu esqueço. E aí tenho uma oportunidade de ver se, sem lembrar, eu consigo aprender a amar. Porque lembrando seria bem mais difícil. Então nessa, eu tenho a oportunidade de crescer. Aí lá no Livro dos Espíritos, questão de número 774, Kardec pergunta o seguinte: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Ou seja, é só uma construção cultural? Aí a gente precisa lembrar, e quem constrói a cultura? Somos nós, com as nossas jornadas, com a nossa evolução, com as nossas vivências reencarnatórias. É um caminho de mão dupla. A cultura nos constrói e nós construímos a cultura. E aí os espíritos respondem: diverso dos animais é o destino do homem. Porque então querem identificá-lo com estes. Interessante, né? A gente fica se identificando com os animais, apenas com a natureza animal, e se esquece da natureza angelical, da natureza espiritual, que também temos. A gente prefere só lembrar do bagaço lá, da coisa do animal, do passado, do pretérito. E aí os espíritos vêm chamar a atenção para isso. Aí eles dizem assim: há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os da família são mais apertados. Os da família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem a lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Olha que importante para a gente perceber. Família é a oportunidade de que a gente construa amorosidade. Cortando a facão, o que é que a gente está fazendo aqui na Terra? Aprendendo a amar. Aprendendo a amar. Então é até aquela piada que é tão citada nas palestras espíritas da mulher que desencarna, aí chega no plano espiritual, o mentor recebe ela diz: ô meu irmão, graças a Deus eu consegui terminar a encarnação e não separei daquele traste. Não separei daquele sarapatel de coruja. Permaneci com ele até o fim. Tolerei até o fim. Minha irmã, dizia o mentor. Pois é, já estamos programando sua próxima encarnação. E vai vir com ele de novo. Com ele de novo? Não, meu irmão, peraí, calma. Eu disse que eu tolerei. Pois é, minha irmã, você tolerou. Vai precisar voltar para aprender a amar. Eita. Receba essa. Bateu, doeu, leve para casa que é seu. Está na hora de começar a aprender a amar agora, até para economizar tempo, né? Não ter que reencarnar de novo, né? Já pensou? Então melhor começar a amar já. E aí a gente vai ver lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, os laços de família fortalecidos pela reencarnação. No capítulo 4, item 18. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência, que remete à questão de número 205 de O Livro dos Espíritos, que fala justamente disso. A gente, quando tem o conhecimento da reencarnação, a gente vivencia a família de uma outra maneira. A gente começa a perceber oportunidades. A gente começa a se perguntar: em que essa circunstância me desafia? Em que é isso que eu estou vivendo em família me torna mais robusto espiritualmente? Como eu melhoro como pessoa vivendo isso que eu estou vivendo agora? Como eu me torno menos orgulhoso, menos egoísta, ou seja, mais generoso, mais solidário, mais humilde? Como eu me torno uma pessoa melhor? Então, isso é uma pergunta que a gente volta e meia precisa se fazer.
No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles vai dizer que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. E vivemos um período de renovação, de mudanças. Kardec já falava disso lá no livro A Gênese. Chico Xavier, lá no programa Pinga Fogo, há muito tempo, já tinha falado que nós passamos hoje por uma transformação. Que inclusive, lá naquela época ele dizia que a noção de amor e as noções que a gente tem com relação à homossexualidade, à bissexualidade, iriam mudar profundamente. E Divaldo Franco também confirmava isso, dizendo que inúmeros espíritos estavam reencarnando, trazendo justamente a oportunidade para que a cultura mudasse a sua percepção com relação à amorosidade, à expressão do amor. Como a gente vê lá na questão 200, 201 e 202 do Livro dos Espíritos, a gente sabe que o espírito não tem sexo. Não como nós o concebemos aqui na Terra. E aí com isso a gente vai perceber que o amor não está circunscrito a apenas uma forma de expressão. E a gente precisa gradativamente abrir as nossas mentes e os nossos corações para lidar com a expressividade amorosa de tantas pessoas que estão encarnando atualmente, não à toa. Algumas encarnações, conforme diz José Raul Teixeira, provatórias, outras expiatórias, algumas poucas missionárias. Mas ele dizia justamente que se hoje a gente vê inúmeras pessoas manifestando uma homossexualidade que antes nós não percebíamos, é porque os heterossexuais do passado hoje encarnam em corpos revertidos com a necessidade de reorganizarem o que desorganizaram antes. Foram os abusos cometidos dentro da heterossexualidade, quando é o caso da reencarnação expiatória como homossexual. Mas como eu disse, não é somente assim que acontece. E aliás é um assunto que cabe, dava para a gente fazer um seminário, né, sobre esse tema, acho extremamente rico. Mas como eu dizia, Kardec coloca em A Gênese, capítulo 18, que há uma nova geração vindo à Terra. Ele dizia assim: cabe-lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressivas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão de número 110, responde a seguinte pergunta. É um livro composto à moda de O Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Só que é só o Espírito Emmanuel que responde. A questão 110 diz assim: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E ele responde: a melhor escola ainda é o lar, a família, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o ser humano. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Aí a gente vai ver justamente que é preciso que a gente lembre que o olhar espírita muda tudo. Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, tem uma frase que me toca bastante. Ela diz: bendita a crença que luariza de esperança a noite escura da existência.
Que frase, hein? Bendita é a crença que luariza de esperança a noite escura da existência. Então temos diante de nós a chance de, através de um olhar espírita sobre o existir, repensarmos o nosso modo de estar no mundo. Temos a chance de transformar os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, e assim, verdadeiramente, através do diálogo, enfrentar os tantos desafios. A gente sabe que o evangelho no lar faz toda a diferença. Ajuda bastante. Como eu vejo diferença a partir do momento em que implantei o evangelho no lar na minha casa. Então é absolutamente imprescindível que a gente use como bote salva-vidas a mensagem de Jesus, a nos ajudar como um farol diante dos abrolhos do caminho. Então que a gente perceba a possibilidade do diálogo como a chance de que necessitamos para juntos coadunarmos a construção do Evangelho em nossos lares e, acima de tudo, em nossos corações. Eu termino a minha fala lembrando que às vezes a gente se vê diante de 1000 expectativas. Aliás, eu vejo isso muito no consultório, né? A gente às vezes coloca nossas expectativas no outro. Eu digo assim, brincando, que o homem casa achando que a mulher não vai mudar, mas ela muda. Enquanto que a mulher casa achando que o homem vai mudar, mas ele não muda. Eita, que bateu meu leve para casa que é seu. Aí a gente ri e se vê na situação, né? Pois bem, então que a gente perceba que no diálogo franco a gente vai dissolvendo expectativas e construindo uma relação saudável e transformando os nossos corações. Em vez de ficar projetando no outro responsabilidades de transformação, que a gente construa essa transformação em nós, para que todo desafio que se acercar de nós, a gente consiga, de olho levantado para o alto, conseguir de mãos dadas, enfrentar e resolver. Que assim seja.